paz, Deus abençoe a todos, nossos amigos, irmãos, igreja. Como tem passado? Estamos em dias difíceis, né? Mas nós não devemos olhar para esses dias como dias difíceis. Nós devemos olhar para esses dias tal como o Senhor Jesus Cristo nos recomendou a olhar. Quando nós víssemos essas coisas acontecendo, nós deveríamos levantar a nossa cabeça em direção ao céu. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nós estamos vendo desgovernos, terremotos, ventos, chuvas, trovões, relâmpagos, essas coisas naturais, mas aplique também essas palavras no mundo espiritual. Nós estamos vendo tudo ser abalado. Nós estamos vendo a palavra de Deus como raios, trovões, as vozes dos 7 trovões ecoando nos nossos dias. O mundo não está vendo. Sabe por que o mundo não vê? Ali em São João, capítulo 12, uma voz falou com o Senhor Jesus Cristo e as pessoas disseram que foi um trovão. Mas Jesus sabia exatamente o que foi aquilo e a Escritura nos mostra Deus dizendo: já glorifiquei e outra vez glorificarei, porque Jesus pediu para que fosse glorificado. Glorificarei, glorifica-me, ó Pai. Então, o mundo não consegue ver, mas nós conseguimos. Todas as mensagens que têm saído, baseado nessa Bíblia Sagrada, nessa mensagem do 7º anjo, são trovões. Fazem parte das vozes dos 7 trovões, fazem parte dos selos de Apocalipse aberto, fazem parte de todo o Apocalipse. Significam momentos em que a palavra de Deus é proferida e, portanto, no mundo natural, político, já existe agora uma liberação para uma determinada ação. Porque não tem nada dessas coisas que estão acontecendo que não seja do domínio de Deus. E quem é que Deus usa para liberar acontecimentos? São exatamente os seus pregadores, pregando as mensagens. Às vezes o pregador não tem a noção do tamanho do poder que está na sua palavra, na sua pregação ali, porque não é a palavra do pregador, mas a palavra de Deus. Nós temos noção da palavra de Deus, mas não sabemos que no mundo espiritual, uma palavra que foi pregada, aquilo significa assim, olha, até tal época, antes de determinada coisa ter sido falada, determinada coisa no mundo não poderia acontecer. Nós podemos nos lembrar de Simeão, lá em Lucas capítulo 1, quando Maria e José vai ao templo para a circuncisão de Jesus Cristo, Simeão vai ali e toma aquele menino. E aí ele diz: agora o Senhor já pode me despedir, porque eu vi a salvação de Israel. O Espírito de Deus havia prometido para ele que ele não morreria. Então existem coisas que devem acontecer. No caso de José e Maria, por exemplo, eles não sabiam que a ida deles ao templo, aquele dia, estaria liberando um homem para sair da terra, ou liberando a morte para levar aquele homem. Do mesmo modo, mensagens que estão sendo pregadas, esse evangelho terá que chegar até os confins da terra e pregar a toda criatura, e então virá o fim, e então determinadas coisas acontecem. Então nós estamos pregando como que para alimentar o povo de Deus, para acalmar o povo de Deus, para posicionar o povo de Deus, mas não só posicionando o povo de Deus,
posicionando e liberando coisas no mundo político, no mundo religioso, que só viriam a acontecer depois que determinadas mensagens fossem trazidas ao coração do povo de Deus. Eu queria tomar a escritura de Apocalipse capítulo 5, João, ele vê no verso 1, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livrinho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro estava guardado desde o Éden e estava na mão de Deus e não tinha quem pudesse abri-lo. E abrir esse livro, às vezes nós pensamos que era apenas um pergaminho ali aberto e só o que estivesse contido em 7 folhas. Ah, porque são 7 selos, então é o que estava contido em 7 folhas. Não, é o que estava contido no livro inteiro, na palavra de Deus, o livro todo, o livro de redenção, o livro que nós não temos impresso. A Bíblia Sagrada, ela não é só aquilo que está impresso aqui. Ela é aquilo que está escrito em símbolos, as visões de João, e ela seria as revelações recebidas pelo 7º anjo. Isso é livro aberto. E mais do que isso, nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, promessas ali. Por exemplo, ao que vencer lhe concederei uma pedra branca e nela um novo nome, e só quem sabe é aquele que recebe. Esse nome está escrito no livro, mas você não tem uma impressão, uma encadernação desse livro. Mas isso existe. Aonde ela existe? Ela existe na dimensão que Deus trabalha, desse mundo espiritual que está conduzindo o mundo natural aqui, coisas estão acontecendo. Porque ali não está escrito Vanderlei Fernandes Vilaça, não. Ali está meu nome, ali está a minha vida, ali tem a minha história, ali tem a tua história. Porém, não há uma encadernação desse livro. Quando esse livro na mão de Deus, nós poderíamos chamar aqui de arquivo. Eu creio que hoje em dia nós entenderíamos mais fácil com essa palavra. Deus tem um arquivo selado, não é? Assim como quando se fala de um trono, não é uma cadeira, é um domínio de Deus. Nós sabemos que Apocalipse é um livro de símbolo. Então Deus tem um arquivo de histórias escritas, de planos escritos, do projeto de Deus, e isso estava selado com 7 selos. E aí João viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não era só abrir, é nem olhar para ele. Eu creio que nós poderíamos ir a Isaías capítulo 6, aonde os querubins voavam para Deus em seu trono, e eles cobriam o seu rosto, cobriam os seus pés, e com outros dois, com um outro par de asas voavam. Aqueles querubins não olhavam para Deus com o livro em sua mão. E João, ele disse: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora tudo isso vai ser desatado. E quando esse livro é desatado, quando esse livro é aberto,
Deus traz revelação para a sua igreja. Aquilo que as pessoas pensam que é apenas uma situação espiritual e que aquilo será um acontecimento muito estrondoso lá. Não, ela é um grande segredo contado ao povo de Deus. Agora, Satanás odeia isso. Por que odeia? Porque aquilo que parecia ser uma camuflagem de Satanás perfeitamente, ela é descoberta na abertura desse livro. Aí você pensaria assim, como nós conhecemos, igreja, que já os selos foram abertos em 1963. Mas veja, quando Deus promete um profeta para restaurar todas as coisas, esse profeta já traz muita coisa que tem a ver com estes selos e que vem desnudando Satanás. Eu queria tomar aqui, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, o profeta Irmão Brana, ele disse assim: vocês precisam ver, eu vou dar um testemunho aqui do meu ministério. Eu queria que vocês pudessem estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Quais pessoas? Aquelas que têm espíritos, né? Agora, não é acerca das pessoas que estou falando, é que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas, Satanás odeia. O que é isso? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe, uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. Agora recordem, isto. Cristo na igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal, impotente. Ele expõe Satanás revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra. Não se engane, nós estamos vendo aí tanta agitação no mundo. O diabo não está muito importando com nações e governos. O grande lugar que Satanás quer estar camuflado é na estrutura da igreja. É recebendo adoração. Querendo estar no lugar de Deus. O diabo trabalha aí. Só que quando Deus traz o seu mensageiro à terra e abre esse livro, por isso Apocalipse 10, verso 7, tem toda a conexão com o restante de Apocalipse, porque nos dias da voz do sétimo anjo, abre tudo. Ele detecta Satanás na igreja. Veja isso. Eu sei que o nosso tempo às vezes fica pouco, né? Mas veja. O livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e Satanás
E como contaminaria, tornando-a morna, formal, impotente, e expõe Satanás, revelando suas obras. Quais obras? A tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra. Mas mostra também até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, o que ela é e o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. E pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço dele para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos como verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra ela. Então, foque, irmão e irmã, entenda, Satanás, Estado Islâmico, Talibã, governo de direita, governo de esquerda, contendas entre nações, isso aí sempre houve. É o diabo? Está lá fora, sim. Mas Satanás não quer ser descoberto. Irmão, quem que você diria que está com um fuzil na mão, metralhando gente, matando pessoas e tomando governo e coisa? Isso é obra do diabo. Agora, quem estaria sorrateiramente no meio da igreja? Não é? Você descobre então que esse Apocalipse, esses selos, tira de cima de Satanás toda a sua camuflagem e ele fica desnudo diante da igreja. Aí a igreja vê Satanás desde o Éden, na serpente, passando para a Babilônia, nos seus poderes, Jezabel, Balaão, Nicolaísmo, vem. E aqui no final de Apocalipse, o sétimo anjo mostra também a destruição de Satanás, dos seus poderes, das coisas que ele fez no meio do povo de Deus. E é por isso que ele combate esse povo que prega a palavra. Não é combater um livro assim, não. É combater um povo que tem pregado a sua palavra, a palavra de Deus, e tem vivido essa palavra, porque esse povo se torna a palavra corporificada. Eu creio que eu estou falando com esse povo. Que Deus te abençoe. Irmão, irmã, vamos atrás dos eleitos que querem viver essa mensagem, porque falta muito pouco para nós sairmos daqui. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa. Antes nós distribuíamos folhetos, agora nós compartilhamos links para as pessoas entenderem a mensagem. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.